Tem na mobilidade urbana, tem um conceito que fala sobre as linhas do desejo. A linha do desejo é aquela caminhada que as pessoas dão para cortar caminhos, na verdade. Então, você tem um terreno baldio e aqui está a calçada em volta daquele terreno, só que, de repente, as pessoas começam a traçar um novo caminho que é na diagonal, passando pelo meio do terreno e não pela calçada. E eu vejo que nós, como sociedade, como seres humanos, a gente está dizendo aonde a gente quer ir. E os órgãos públicos e esses gestores, eles precisam olhar para isso. E nós queremos igualdade. Então, a gente precisa dar atenção para isso. Eu sou Marília Taufik, sou jornalista e atualmente eu sou coordenadora de projetos especiais na comunicação do Ministério Público de São Paulo. Como jornalista, eu trabalho com comunicação pública há 12 anos. Primeiro eu passei pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, depois na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e agora no Ministério Público de São Paulo, onde eu estou há 6 anos. Eu acredito que o setor público ele tem um dos principais papéis de transformação social para que a gente consiga construir uma sociedade igualitária. Existe uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que avalia, e isso eles avaliaram em 2016, talvez agora exista realmente uma mudança, mas essa pesquisa diz que, no caso do Brasil, a gente só vai conseguir atingir a igualdade de gênero daqui a 95 anos. Para isso, é claro que nós precisamos não só do poder público, nós precisamos também de toda a sociedade, dos órgãos privados e de pessoas, organizações sociais e nós, como seres humanos, nas nossas próprias vidas, aplicando diversas formas de promoção de igualdade. Mas acontece que o poder público ele tem um grande poder de decisão e também de influenciar as pessoas. Uma fala de um gestor, uma fala de um político, uma fala de uma política, ela atinge as pessoas de maneira diferente. Ela faz com que as pessoas elas se movimentem para A ou para B. Elas aceitem certas situações ou não. Essas pessoas são quem comandam os órgãos públicos e são quem aplicam as leis, são quem constroem políticas públicas, ou seja, têm ações extremamente poderosas sobre as nossas vidas. Então, o grande papel de um órgão público é promover uma reflexão social que seja realmente transformadora. Quando a gente está falando de igualdade, existe uma disparidade no mundo. Enquanto em muitos países as mulheres elas estão gritando por igualdade salarial, no Brasil a gente está gritando para não ser morta, para não ser assediada na rua. Então, a luta pela igualdade, no nosso caso, é uma luta pela vida. Por isso, não só as mulheres que sofrem com isso têm que prestar atenção, todo mundo tem que prestar atenção. Eu gosto de dar como exemplo uma terminologia que esteve presente no nosso Código Penal até 2005, o que é muito recente, que é a terminologia mulher honesta. Ela estava presente na área dos crimes de dignidade sexual, que nada mais é do que o crime de estupro. E o que dizia o artigo 215 do Código Penal é que era um crime de estupro ter conjunção carnal com mulher honesta mediante fraude. E aí a pergunta que a gente faz é: o que é uma mulher honesta? Quem é a mulher honesta? E as mulheres que não são? O que fica muito claro é que essa era um exemplo de lei extremamente discriminatória, porque dividia entre um grupo daquelas que mereciam justiça e as que não mereciam justiça. Essa lei ela teve um fim e foi só em 2005. E eu gosto de pontuar e dar ela como exemplo, porque desde então, e um pouco antes disso também,
e a partir muito da própria Constituição, que fala que nós temos que olhar para todos com igualdade de direitos, desde então vem sendo feitas legislações para a construção de uma sociedade mais igualitária e para que a mulher seja sujeita de direitos. A Lei Maria da Penha é o maior exemplo disso, e de certa forma ela é muito recente, já que nós estamos num país que é extremamente violento. E a gente tem um outro exemplo que é a lei do feminicídio também, e que consegue, a partir dela, além de dar uma pena maior para homens e para agressores e assassinos de mulheres, também a gente consegue, a partir dela, avaliar esses casos, mensurar esses casos. Tudo isso é extremamente importante para a construção de políticas públicas, que são feitas a partir de diversos atores sociais, e os integrantes do Ministério Público fazem parte disso, assim como a Justiça, como os legisladores. E nós, como sociedade no geral, precisamos olhar para essas leis e também para tantas outras hoje necessárias e entender que é possível se fazer gestão pública, praticar direitos, aplicar mudanças e fazer com que as interações sociais, elas realmente sejam igualitárias.